Oi, turminha, tudo certinho? Espero que sim. A gente inicia hoje, então, a nossa aula online. Primeiro conteúdo será sobre ciências que auxiliam a história, dando sequência à teoria da história, que a gente começou falando de história, de fato histórico, de fontes históricas, sobre as concepções, diferentes concepções de tempo, os séculos. Então, hoje a gente vai para um assunto bem importante, que são as ciências que auxiliam a história, ok? A gente sabe que a história, ela não é uma ciência como todas as outras, né? Ela tem um fator um pouquinho diferente, porque a gente reconstrói toda a história da humanidade. Então é importante entender que a história, ela é ciência, ela precisa de quê? De informações de outras ciências, como por exemplo a geografia, a antropologia, a sociologia. Então ela vai fazer o quê? Ela vai coletar informações de várias ciências diferentes para poder então reconstruir a história. Então utilizando diferentes fontes e as ciências, né, que a gente vai falar agora então a partir dessa aula, ok? Então a gente começa que é a geografia. Então, a geografia, ela tem o objetivo de compreender as mudanças que ocorrem no nosso planeta, certo? E por que ela é importante para o historiador? Porque ela vai fornecer para a gente informações sobre essa relação, né, do homem com o meio ambiente a qual ele está inserido. Então, isso é muito importante, porque como a geografia ela estuda o homem e o meio ambiente, então essa relação, como você vê na imagem, essa relação do homem com a natureza, com o meio ambiente. Então, a gente tem uma importante informação para poder reconstruir a história do homem. Então, de como ele lida, como é que ele transforma a natureza, certo? Então, aqui na segunda imagem, aqui de baixo, que vocês estão vendo, ela mostra isso, o homem transformando a natureza. Então, de uma paisagem natural, a gente passa a ter o quê? Uma paisagem cultural, que ela é o quê? Que é os prédios são, então, não é uma construção do homem. Lembra do natural e o que é cultural? O que é natural é aquilo que a natureza criou, né? Então não depende do homem para existir. Enquanto cultural, não. Então ele passa a ter essa transformação do homem. Então a gente tem essa mudança importante aí, essa relação do homem com a natureza, com o meio ambiente ao qual ele está inserido. Então a geografia, estudando isso, ela passa a nos fornecer informações importantes para a gente poder reconstruir a história do homem. Ok? A gente tem uma nova ciência que é a antropologia. A antropologia, eu marquei para vocês aí, é a ciência que estuda a evolução biológica e cultural do homem. Desculpa, acabei de perceber que tem ali estuda, tá, gente? A evolução biológica e cultural do homem. Ou seja, a gente tem uma ciência que estuda, a antropologia, essa ciência, ela estuda como o homem ele evoluiu biologicamente, então, ou seja, com seu corpo físico, e como ele também evolui culturalmente, ou seja, a forma como ele vive, as construções dele, como é que ele passa a produzir, a construir coisas. Por exemplo, né, a gente vai falar isso daqui pra frente. A gente vai falar sobre a evolução biológica, que é como o homem surgiu. Então a gente tem teorias criacionistas e tem a teoria evolucionista. A gente vai falar disso depois. Então a antropologia ela vai estudar isso, como o homem evoluiu. Então biologicamente e culturalmente. Então, por exemplo, biologicamente, até aqui nesse desenho que vocês estão vendo aqui, que tem como se fosse um microscópio, tem ali pequenininho várias pessoas, que são na verdade o que? São basicamente o que a antropologia faz, ela estuda o homem, certo? Então essa evolução do homem, como ele foi se transformando, tá? Então, tanto biologicamente, que na teoria evolucionista vai falar que o homem ele evoluiu, né, de um ancestral comum aos macacos, não é dos macacos, é um ancestral comum. A gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas também culturalmente. Então, o homem, independente da crença, se é criacionista, se é evolucionista, a gente sabe que o homem ele vai se transformando. Ele tem pequenas transformações, né, que foram ocorrendo, como o siso, a gente tem perdido o siso, a gente vai falar disso depois também. Mas o que acontece é que o homem ele tem algumas modificações, transformações que foram ocorrendo ao longo do tempo, e a gente também tem cultural. Então, o que o homem está produzindo? Ele começou lá produzindo fogo, aí depois do fogo a gente vê o quê? Que ele foi produzindo outras coisas através dessa descoberta, né? Então ele vai descobrir, por exemplo, vai construir, vai produzir um fogão que vocês utilizam hoje, depois um forno. Então, a partir de uma descoberta, né, ele vai
começa a criar outras coisas e começa um processo de evolução cultural, mudando a forma como ele vai viver, ok? Então a gente vai entender que a antropologia ela tem essa função, ela vai estudar a evolução do homem biologicamente, culturalmente, e ela passa as informações pra gente. E a gente, enquanto história, né, enquanto historiador, ele faz o que? Ele coleta essas informações, as modificações na vida do homem, né, tanto biológico quanto cultural, e ele passa a fornecer essa informação para o historiador e ele vai reconstruir a história do homem, ok? Então essa é a função da antropologia, fornecer informações sobre a evolução biológica e cultural do homem, ok? Passamos para a próxima ciência, que é a sociologia. Gente, a sociologia, ela é uma ciência também, né, que estuda a relação e o modo de vida de diferentes povos em diferentes épocas, diferentes grupos. Então, ou seja, tá, a sociologia, enquanto a antropologia ela vai estudar o homem individualmente, a sociologia ela vai estudar o homem enquanto grupo, enquanto sociedade. Certo? Então, ou seja, ela não estuda o homem individualmente, ela vai estudar o homem em conjunto, como é que ele vive, certo? Então, desde lá na antiguidade, eu coloquei uma foto para vocês ali sobre os egípcios. Então, ela vai estudar tanto lá como os egípcios viviam em sociedade, em grupo, lá na antiguidade, como até hoje, como nós vivemos hoje, né, nos nossos grupos sociais. Então, no Brasil, né, dentro do Brasil mesmo, a gente tem diferentes grupos vivendo de formas diferentes. Como, por exemplo, nós temos aldeias indígenas que vivem, como tem a segunda foto ali, as aldeias indígenas que eles vivem de forma diferente, conforme a sua cultura, certo? Então, a sociologia, ela estuda isso, o homem em grupo, em sociedade, em diferentes tempos, em diferentes grupos, em diferentes países, ok? Então, ela vai estudando o homem em diferentes momentos da história e também em diferentes lugares, ok? Então, o historiador, ele pega essas informações de como vive o homem em grupo para poder reconstruir a história do homem, então, ok? E a gente tem também a arqueologia. Gente, a arqueologia, as fotinhas já dizem muito, né? A arqueologia é a ciência que estuda os vestígios deixados pelos povos do passado. Ou seja, tudo que o homem deixou, então não é... tem a paleontologia, tem outras ciências que vão estudar outros tipos de vestígios. No caso, a arqueologia, ela vai estudar o que os povos do passado deixaram, ou seja, o que os homens deixaram. Então esse é o nosso foco. Como a história estuda o homem, a gente usa a arqueologia, certo? A nosso favor. Então a gente pega informações da arqueologia para poder utilizá-las, né, e reconstruir a história do homem. Então, para a gente poder entender como vivia o homem lá do Egito, por exemplo, a gente não tem uma máquina do tempo para a gente poder entrar e viajar até lá, certo? Para a gente poder ficar espiando e saber como eles viviam. Então, o que a gente faz? A gente pega dados, informações dos arqueólogos que fazem esse tipo de trabalho que vocês estão vendo na imagem, essa primeira imagem onde está escrito arqueologia, vocês vão perceber então que eles estão ali escavando, né? Então ali na terceira foto também. Então ali a partir dessas escavações eles vão encontrar objetos, fósseis, né? Como tem na imagem também, e ali eles vão fazer datações e verificar informações, ver como eles viviam, o que eles produziam, certo? Porque a gente não tem uma máquina do tempo para poder viajar, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que buscar informações através de fontes históricas, e os arqueólogos fazem isso, ok? Então eles vão através dessas escavações, encontrando artefatos para poder redescobrir a história do homem, por exemplo, que viveu lá no Egito Antigo. Então, esse trabalho do arqueólogo, e a gente, então, acaba utilizando essas informações para poder reconstruir novamente a história, né, da humanidade, ok? Então, é muito importante essa ciência, a arqueologia, porque ela fornece informações para a gente que nós não teríamos, né, de tempos muito remotos, de tempos antigos, porque a gente não tem uma bola, né, nem uma máquina do tempo, nem uma bola de cristal. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar com o concreto, com o que a gente tem de informação. E essa ciência, ela auxilia nisso, ela acaba fornecendo informações. Ok, gente? Então, para finalizar, a gente tem a economia. A economia é a ciência que estuda como as pessoas produzem, distribuem e utilizam os elementos materiais. Então, ela vai estudar como o homem produz, né, e como ele utiliza os meios, né, os elementos materiais. Então, diferentes formas de produção. A gente tem aqui, eu coloquei na imagem para vocês, aqui uma imagem sobre agricultura, monocultura, por exemplo, e a gente tem indústrias. Então, ou seja, são formas diferentes que o homem produz. E a economia, ela vai
ela vai entrar nesses detalhes, ela vai buscar essas informações do que o homem faz para viver, de que forma o homem produz, de que forma o homem utiliza os meios materiais, certo? E distribui, né? Então a gente tem a economia, ela vai fornecer essas informações de como o homem vive, né? Como ele produz, como ele vive. Como é que ele, por exemplo, né, os pais de vocês trabalham, então a partir desse trabalho, que pode ser de diferentes formas, eles vão conseguir dinheiro e esse dinheiro eles vão conseguir comprar coisas, né, poder pagar a escola, pagar alimentos. Então essa ciência, economia, ela vai estudar tudo isso. A forma como o homem, ele passa a produzir e a viver mesmo, poder, né, sobreviver aí no seu dia a dia. Ok, gente? Então, a princípio é isso. Deem uma lida na apostila, com bastante cuidado, bastante carinho. Anotem as dúvidas de vocês e façam os exercícios e depois a gente vai corrigir isso e trocar ideia, tirar as dúvidas no fórum que eu coloquei lá para vocês o dia exato que a gente vai realizar, ok? Então, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, só chamar. Beijão, lindos. Tchau!